Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da OTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube para você acompanhar a nossa jornada de hoje e as retransmissões pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura, AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O nosso convite, a partir de agora, a gente quer você por aqui, você com a gente, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas, em todas as mídias sociais, e a sua participação também é bem legal, bem bacana pelo nosso WhatsApp. Faça perguntas aos entrevistados de hoje pelo 973350038. 973350038. Então vamos colocar em campo aqui o nosso time, os nossos convidados de hoje, aqueles que vão tratar, vão debater e analisar os temas por aqui propostos. Eu apresento aqui inicialmente o Rodrigo Dias, ele é diretor da empresa Tokenizae, especialista em blockchain e consultor na área criptoeconômica. Tudo bem, Rodrigo? Como é que você está? Tudo bom, Mauro? Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite de poder participar desse programa e falar um pouco sobre essa grande nova tendência de mercado, que é a tokenização de ativos. Muito feliz de poder participar com vocês aqui. Tudo bem, é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Outro Rodrigo, também na bancada do Gente que Fala de hoje, é o Clemente, Rodrigo Clemente, empresário, ele é CEO da Belezeira, empresa Belezeira. Tudo bem, Rodrigo? Como é que você está? Tudo bem, Mauro? Obrigado pela oportunidade de participar e dividir com vocês sobre os assuntos de sustentabilidade. Vai ser um prazer estar aí com vocês durante essa aula. Bacana. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Temos também aqui na bancada do Gente que Fala de hoje o Coronel PM da Reserva, Reinaldo Priel Neto. Ele é especialista em segurança pública e inteligência policial e é o candidato a vice-prefeito de São Paulo pelo Novo, na chapa de Marina Helena. Tudo bem, Coronel Priel? Bem-vindo aqui com a gente. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. É um prazer participar desse programa, da gente expor ideias, trocar informações e vamos falar de algumas incomodidades que afligem o paulistano. Já já a gente vai ter aqui a presença, ainda não está na nossa conexão, mas eu já vou anunciar por aqui, do empresário, do industrial André Matarazzo, presidente da Matarazzo Holding. O André Matarazzo, que foi secretário, foi ministro de Estado, foi embaixador do Brasil em Roma, já já estará com a gente aqui. Vamos adicioná-lo a essa nossa conversa do programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Enquanto isso, vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, para dizer o seguinte: o blog da jornalista Sandra Cohen, do G1, teve acesso a uma contagem rápida independente de votos da eleição venezuelana. Os dados revelam a vitória de Edmundo Gonçalves sobre Nicolás Maduro, vejam só, com 66,2% dos votos contra 31,2%. Essa contagem, uma das quatro recebidas pela líder opositora Maria Corina Machado, no domingo ainda, no dia da eleição, foi conduzida pela pesquisa Alta Vista, que utilizou uma amostra estratificada de 971 sessões eleitorais, de um total de 1.500. Desenvolvida pela ONG venezuelana, por uma ONG, na verdade, né, venezuelana, que não teve o nome revelado, claro, devido às ameaças lá do regime de Maduro. A metodologia foi elaborada por cientistas políticos e estatísticos, incluindo Dalson Figueiredo, que é da Universidade Federal de Pernambuco, e Rafael Nishimura e Walter Mebani, que são da Universidade de Michigan. Eu começo a respeito desse tema com o Coronel Priel. Coronel, a sua análise a partir de tudo que a gente tem visto em relação à contagem dos votos lá na Venezuela, enfim, já foi dado como vencedor da eleição e o reeleito, né, Maduro, mas a contestação aí dos resultados por parte da oposição, inclusive a OEA, a Organização dos Estados Americanos, agora pela manhã rejeitou também os números das eleições da Venezuela. E agora com esse trabalho aqui feito por essa ONG, cujo nome não foi revelado, mas que tem uma metodologia bastante interessante com esses políticos, cientistas políticos e estatísticos. Sua análise, Coronel.
Ô, Mauro, acho que tudo passa pelo termo transparência. O processo eleitoral, se ele tem a devida transparência, ele permite uma auditoria, você tira uma série de dúvidas, não só da comunidade internacional, mas principalmente do povo venezuelano. A gente tem observado as manifestações lá de caráter espontâneo, mercê de todo o risco que o cidadão venezuelano está correndo lá, ele está indo à rua. Por quê? As pesquisas de opinião davam ampla vantagem, ampla chance de vitória à oposição. E, de repente, sem total transparência, se é declarado um vencedor e logo após, em poucas horas, já é proclamado reeleito e faz um discurso destacando essa vitória. Então, eu acho que na gestão pública e qualquer processo, a transparência é fundamental. Você ter mecanismos que permitam a qualquer cidadão, qualquer entidade, validar aquele processo. Isso elimina, mitiga uma série de riscos e traz tranquilidade. Hoje nós estamos vendo alguns países de cunho fundamentalmente esquerdista, esquerda, validando como Rússia, China, Honduras, e a comunidade internacional, de centro, de direita, ou neutro que seja, não reconhece. O nosso país ainda não se pronunciou, está aguardando um pronunciamento oficial do nosso presidente, mas fato é, se tanta gente está questionando, é porque faltou transparência. Se você define as regras, você tem as urnas lá que permitem auditoria, segundo eles e tudo tal, e você passa resultados que não transmitem essa transparência, há um clamor social, há uma inquietação muito grande e a gente não sabe os próximos passos. Fato é que a situação, para mim, lá é muito tensa e a gente não sabe porque o movimento é orquestrado ou não, tudo indica que a movimentação popular é de iniciativa, porque o descontentamento está acontecendo lá. Então, a gente tem que aguardar com muita cautela os desdobramentos. Agora, que ferramentas a sociedade venezuelana e a comunidade internacional tem para poder não há a possibilidade de intervenção, né, mas a possibilidade de questionamento disso tudo, e fazer exigência da apresentação das atas, enfim, para ter essa transparência que todo mundo espera e que até aqui não houve, né? Então, é isso que é fundamental. Se você já define num processo um modelo de negócio que há essa transparência, que permite a diretoria, a tecnologia existe daí, a tecnologia da informação e comunicação está aí, com ferramentas claras que permitem essa auditoria, a gente não estaria passando por nada disso. Agora, quando um processo eleitoral ele começa de uma forma dessa, baseando em muitas ameaças, quantas entidades poderiam estar auditando esse processo? Mas como você citou no início da nossa conversa, o medo de se identificar, a gente não sabe o quão repressivo está sendo o processo lá antes e agora após, então a incerteza é muito grande. A pressão internacional tem um papel fundamental para que se apresentem os resultados. Se apresentar o resultado já é uma coisa. O que aconteceu foi que proclamou, em alguns sites até dizendo uma porcentagem que se você somasse passava de 100%, os primeiros dados. Então já demonstra até a pressa em se fazer a coisa. Então a gente tem que aguardar, eu acho que a pressão internacional é muito fundamental nisso, para que possa ter, demonstrar os votos. Demonstrou os votos, se vai ser auditado ou não, é um outro processo. Mas do jeito que está hoje, está muito turbulento, eu não vejo muita clareza os próximos passos, não. Rodrigo Dias, sua análise a respeito desse tema, a jornalista Sandra Cohen, do Grupo Globo, né, o blog do G1, teve acesso a essa contagem rápida, independente, né, dos votos da eleição venezuelana, que apontam Edmundo González como vencedor sobre Nicolás Maduro e por um resultado muito expressivo, né, 66,2 contra 31,2. Sua análise. Realmente, Mauro, esse é um problema bastante sério, como o Reinaldo levantou muito bem, a questão da transparência dos dados, né, em um sistema eleitoral. Não apenas na Venezuela, mas acho que no mundo todo, né? E nós temos hoje, como o Reinaldo falou muito bem, um avanço tecnológico muito grande, capaz de solucionar esse problema. No meu ramo de negócios, que é a blockchain, que é a tokenização, a própria blockchain pode e deveria ser utilizada para fazer o rastreamento de todos os votos e trazer a transparência que é necessária. Muitas experiências já foram feitas em alguns países, logicamente de países de menor expressão, obviamente, e se mostrou 101% ou 110%, até passando 100%, a brincadeira, a alusão que você fez com a contagem dos votos lá na Venezuela,
de como o sistema blockchain poderia resolver de vez por todas o problema de auditoria em uma eleição. Utilizando o sistema, por exemplo, as pessoas poderiam votar diretamente do seu telefone, do seu computador de casa, sem precisar sair de casa, e teria o registro único, imutável daquele voto para um determinado candidato. Então, nós temos ferramentas já capazes de solucionar esse problema. O que falta, na realidade, acho que é uma vontade política, né, para que a gente traga essa transparência, né? As pessoas gostam de perpetuar no poder, né, e tirar vantagens dessas operações. Eu acho bastante complicado o modo como essas eleições do mundo inteiro são conduzidas, não apenas na Venezuela, né? E a falta de transparência, a falta de credibilidade faz com que cada vez menos pessoas passem a acreditar, inclusive nos políticos, né? Porque são eles que poderiam tomar iniciativa para trazer novas oportunidades de transparência, de verificação, de validação dos resultados. Então, eu fico muito triste com a involução dos processos políticos, né? Porque as pessoas, ao perderem a confiança nos políticos, também acabam votando naquele que acha às vezes mais bonitinho, e não naquele que realmente traz uma boa plataforma política para tentar solucionar os problemas da sociedade. É realmente assustador o que vem acontecendo. Como é que essa tensão toda, Rodrigo Dias, na Venezuela, por conta do resultado, a falta de transparência, interfere aí no mercado dos ativos digitais? Já tem algum movimento que traga alguma implicação? Olha, na realidade, para o mercado criptoeconômico, podemos dizer que quanto mais se sacode o mercado tradicional, digamos assim, mais as pessoas tendem a fugir, entre aspas, né, para algumas outras opções, né? Quanto mais solavancos você tem no mercado tradicional, mais os investidores e novos investidores tendem a procurar novas formas de se resguardar. Isso traz bastante luz, bastante possibilidade para os ativos digitais. São uma maneira de fugir, né, da pressão e do controle dos estados perante os ativos que cada pessoa tem. Então, é interessante ver que quanto mais, às vezes a gente pensa, poxa, uma notícia ruim saiu, vai atrapalhar. Às vezes ajuda, né, um outro segmento, propagandeiramente, a ter um pouco mais de visibilidade dentro do mercado. Não podemos dizer, nesse momento, qual é o resultado específico, né, que esse programa da Venezuela está trazendo. Está todo mundo ainda um pouco esperando o que vai acontecer, como o doutor Reinaldo falou muito bem, ou seja, agora vem os movimentos de avaliação, quais são as ações que serão tomadas. Então, as pessoas ficam um pouco mais na cautela. Mas nos últimos, pós-pandemia, a gente pode dizer que o mercado cripto teve um crescimento muito forte com relação ao interesse das pessoas. Muito bem, já podemos apresentar aqui, colocar na nossa conversa o empresário, o industrial, André Matarazzo, presidente da Matarazzo Holding, foi secretário, foi ministro de Estado no governo Itamar Franco, foi embaixador do Brasil em Roma. André Matarazzo, muito bem-vindo, obrigado pela presença mais uma vez com a gente, obrigado por sempre colaborar. Você está bem? Fazia questão de estar aqui no seu programa, Mauro, para mim é sempre um motivo de agradecimento e de prestígio poder contar com o Gente que Fala. Obrigado pela presença, André Matarazzo. É o seguinte, a gente já iniciou a nossa análise aqui, a gente está tratando sobre essa informação trazida pela jornalista Sandra Cohen no blog dela, no G1. Ela teve acesso, o blog teve acesso a uma contagem rápida, independente de votos da eleição venezuelana, e os dados apontam a vitória de Edmundo González com 66% dos votos contra 31% de Nicolás Maduro. Enfim, há um grande questionamento, não só na Venezuela, mas por toda a comunidade internacional, em relação à falta de transparência que acabou conduzindo o Nicolás Maduro aí na reeleição. Enfim, sua análise a partir dessa questão aqui, desta contagem independente desses votos, e o que a comunidade internacional ou a própria sociedade venezuelana podem fazer em relação a tudo isso. Bom, eu acho que, primeiro, um regime que tem cerca de metade da população passando fome, como a gente tem ouvido falar, e que teve uma queda de 70% no PIB nos últimos anos, não pode ter aprovação da sociedade. Isso é um dado óbvio, até independente de pesquisa. As pesquisas têm mostrado também a vitória do candidato da oposição, e depois de tantos anos, eu, quando ministro do Fernando Henrique, tive a oportunidade de conhecer o presidente Chávez, que era um homem carismático, extremamente inteligente, porém, um
também um ditador, sem dúvida nenhuma, que foi mudando, ele foi comendo a democracia através até das próprias eleições. O Nicolás Maduro já não tem esse perfil, é zero de carisma, ou seja, não tem competência e não tem carisma. Acho muito difícil que ele tenha apoio da comunidade internacional, que hoje toda a comunidade internacional percebe que a Venezuela precisa de mudança para voltar a ser um país que já foi, era um dos países mais ricos da América do Sul. Eu acho que o regime do Maduro, se não já, está condenado, não acho que sobreviva e espero que ele tenha um mínimo de consciência de não deixar ter derramamento de sangue em função das manifestações que a gente começa a ver por toda a Venezuela. Rodrigo Clemente, sua análise a respeito desse tema? É um tema bem sensível, né? Essa questão de transparência, ela permeia demais nessas questões públicas. Eu não tenho todo o conhecimento que eles têm, a minha parte é muito na questão sustentável, mas é grave, né? Quando você tem uma diferença abrupta como a que está sendo falada e dirigida, a gente tem um problema de grande monta aí pela frente. Eu não sei como tratar esse assunto, não. Muito bem, vamos seguir com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, nossas redes sociais também no ar, o Instagram, o nosso perfil no Facebook, o nosso canal no YouTube, tem a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, retransmissão a partir das 5 da tarde e às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, também para outras 20 cidades da região. Vamos seguir, o assunto agora é o seguinte: na rotina agitada aqui da capital paulista e suas regiões metropolitanas, enfim, as cidades aqui no entorno, diversas situações cotidianas têm se tornado uma constante fonte de incômodo para todos os moradores. E entre os principais problemas estão a perturbação do sossego, com o barulho excessivo e outras infrações que frequentemente exigem intervenções das autoridades municipais e também policiais. Esses problemas não afetam somente a qualidade de vida, mas também geram uma sensação crescente de desamparo entre os cidadãos, que muitas vezes se sentem negligenciados pelo poder público, que as pessoas acabam não vendo aí a solução ou o apontamento das soluções para tudo isso. Coronel Priel, é um assunto que deve permear, inclusive, as campanhas municipais aí nas próximas eleições, né? Os candidatos devem se preocupar com essa questão, não? Com certeza é um assunto que causa bastante preocupação. A perturbação do sossego é um problema de saúde pública, Mauro. Tem uma previsão na Lei das Contravenções Penais, no seu artigo 42 lá, fala da perturbação do sossego, e a previsão legal é uma pena de multa ou prisão de 15 dias a 3 meses a 90 dias. Só um dado estatístico que eu acho importante colocar: o Centro de Operações da Polícia Militar de São Paulo, da capital, ele atende a capital e região metropolitana. Nós estamos falando aí de cerca de 22 milhões de habitantes que utilizam o serviço de emergência. No ano de 2023, quase 25%, 24,7% das ligações direcionadas ao atendimento emergencial 90 estavam relacionadas à perturbação de sossego. É aquela incomodidade que afeta o cidadão, independente de classe social e bairro que ele mora. Para você ter uma ideia, a periferia convive com os pancadões, com o baile funk, com aquela adega ilegal, com aquele bar ilegal. O pessoal da classe mais privilegiada, dos Jardins, de Morumbi, de bairros mais nobres, convivem com mansões que são alugadas para festas que varam a madrugada. Quem mora em regiões boêmias, na Vila Madalena, Alto de Pinheiros e tudo mais, convive com bares que não respeitam a regulamentação imposta pelo poder público municipal. E essas incomodidades, a pessoa tem dois caminhos: ou ela aciona a prefeitura pelas posturas públicas municipais, portal 156, e vai aguardar uma vistoria, uma autuação do Programa do Silêncio Urbano, o famigerado PSIL. Agora, a gente fala muito em transparência, Mauro, e a gente gostaria de saber, e já questionamos várias vezes, a quantidade de agentes vistores que existem na cidade de São Paulo para efetuar esse serviço. E nós não temos essa resposta. Uns dizem 12, outros falam 22, falam em contratação de mais 170 agentes, mas a gente não sabe o número exato.
Fato é que o cidadão ele fica refém e ele aciona via aplicativo do portal 56 ou via telefone para aquela incomodidade, não tem resposta. Aí ele recorre ao telefone público de emergência 190. O que acontece? Você acaba congestionando o serviço de emergência para situações que, em tese, não são ocorrências policiais. A coisa chegou num ponto que, em abril desse ano, a Polícia Militar, usando a inteligência artificial, desenvolveu uma solução chamada Mike. Para quem não sabe, Mike é a gíria, a letra M do alfabeto fonético do PM, né? O Mike. O Mike ele consegue atender 200 ligações ao mesmo tempo. 200 ligações simultâneas ao atendimento de emergência 90, faz o pré-cadastro e vai para a parte de despacho de viatura para atender aquela incomodidade. Mas esse é um dos problemas. Outras incomodidades que a gente tem, perturbação do sossego, ao longo de 2 anos fazendo um trabalho e acompanhando bastante. Nós temos as dark kitchens, as cozinhas industriais que surgiram em plena pandemia. A regulamentação frágil dela permite que ela está instalada em regiões que são mistas entre residência e comércio. Aí você tem lá na dark kitchen o barulho dos motoqueiros, que são trabalhadores, que precisam daquilo para viver, que às vezes nenhuma água tem acesso, porque não é fornecido, não tem acesso a um banheiro, e eles ficam parados em cima da moto esperando o horário de entregar as comidas. Uma população sofrida e acaba fazendo barulho. Nós temos a fuligem, o cheiro, o problema do exaustor, que acaba gerando, imagine você morar num prédio próximo, aquele cheiro de gordura subindo em direção ao seu apartamento. E fora as infrações de trânsito que são cometidas. Algumas quadras... Pois não. Coronel Prial, desculpe interrompê-lo, é um problema não aqui. Agora sim. Eu vou retomar a pergunta, Coronel Prial. A gente tem boas regulamentações, mas por falta dos agentes fiscalizadores, essas boas regulamentações não são cumpridas. Isso tem a ver com a falta de consciência também da população e tem as regulamentações mal feitas, ou seja, é um desafio enorme a ser enfrentado e que talvez não tenha uma solução, né? Talvez seja algo impossível, não? A perturbação do sossego começa com uma medida de bom senso. A parte que está incomodada conversando com a outra, e se há um bom senso, você resolver isso. Raramente ocorre. Depois você tem os acionamentos do serviço da prefeitura, que não vai ocorrer, e o acionamento da Polícia Militar, que por vezes chega no local, uma viatura que estaria destinada a atender uma ocorrência policial, ela vai lá, pede o bom senso, se abaixa o volume, não abaixa o volume, dependendo do local, se resolve, volta, depois ocorre. Isso em bares, a região boêmia de São Paulo, constantemente esse problema. Então, a legislação existe. Nós temos que criar regulamentação, por exemplo, maior quantidade de agentes vistores equipados com decibelímetro, trabalhar uma proposta legislativa para que a autuação seja mais rápida, mais célere. A pessoa que está fazendo aquela festa, aquele bar, aquele movimento, ou ele cumpre a legislação, ele vai ser multado. O que não pode, e a gente tem acompanhado algumas situações, a perturbação do sossego, como eu falei, que é causa de saúde pública, tem pessoas que entram num transtorno neurótico porque não conseguem dormir, não conseguem se concentrar na sua atividade, tem pessoas idosas, pessoas com deficiência, uma série de transtornos que às vezes você e eu tomando cerveja no barzinho e achar que não está incomodando. Mas se existe uma regulamentação municipal, aquele barzinho ele tem que ter o bom senso de... A legislação já existe. Puxa para dentro do bar, fecha as portas, para de servir o bar, tal, para que naquele horário definido por lei, se encerra a atividade e todo mundo consegue ter o seu descanso. Então, eu acredito, a lei existe, mas falta a vontade e a certeza da impunidade que acaba gerando isso. Quando a gente fala perturbação, não é só pancadão, não. Tem muito mais por trás disso. André Matarazzo, sua análise sobre esse tema, perturbação do sossego, dos paulistanos, enfim, com tudo isso que o Coronel Prial já nos apontou. Mas é exatamente o que o coronel falou, faz todo sentido. Quando eu era vereador, criei, inclusive, o mapa do ruído da cidade, que identificava os locais e quanto poderia ter de ruído, ou qual era o volume de ruído em cada lugar. Só que isso não é suficiente, obviamente. O que você tem é o problema na origem. Então, a própria Câmara, ao aprovar um determinado zoneamento, então você autoriza bares em determinado lugar, você sabe que o bar com música ao vivo vai trazer barulho, vai trazer incomodidade. Então, você não deveria aprovar bares onde tem residências. Ao contrário, deveria aprovar bares de funcionamento noturno onde tem comércio, já que à noite a rua
quando tem comércio, fica vazia, e é importante que tenha algum movimento até para evitar questões de segurança. Ao mesmo tempo, se você aprovar em algum lugar bares, baladas, etc., o próprio Código de Obras tinha que ser modernizado e dizer o seguinte: onde você pode ter bares e baladas, as construções residenciais têm que ter caixilhos e janelas à prova de ruído, porque achar que a fiscalização vai resolver, não vai resolver. Aliás, Coronel, acho que o mais importante, é uma coisa importante, decibelímetro hoje é um negócio tão corriqueiro e tão usual, qualquer celular tem, então não precisaria nem o fiscal ter o decibelímetro, basta o próprio morador gravar o barulho e enviar para a prefeitura. Acontece, eu me lembro, nós tínhamos os fiscais, o que acontecia é que a maior parte das vezes o fiscal alertava o bar, e o bar sabia quem tinha reclamado e começava a ameaçar as pessoas. E a legislação exigia que o fiscal fosse com o decibelímetro dentro do local aonde a pessoa está reclamando, ou seja, uma lei que é para não ser cumprida. E é feita assim, eu aprendi também, como estando na Câmara, muitas leis são feitas para terem os vazamentos, é para dizer que fez, mas não é para funcionar. Então, o fundamental era um plano diretor inteligente, um zoneamento inteligente que previsse essas coisas e a adequação dos sistemas construtivos ao local e às atividades do seu entorno. Durante o dia também tem incômodos, e esses sim, muito fáceis de controlar e que eram controlados, que eu não entendi até agora porque que a prefeitura liberou geral. Um deles a questão de poluição visual, a Lei Cidade Limpa, que ninguém mais está dando bola, coloca-se cartazes, faixas, a própria prefeitura coloca faixa por todos os cantos. A liberação dos caminhões, de qualquer tipo de caminhão de grande porte, inclusive os de terra, andando pela cidade em qualquer lugar, em qualquer horário. Um absurdo. A utilização de faixas de rolamento e calçadas como canteiro de obras privadas. Isso é uma coisa que, quem sabe, a gente pode ver, não sei, quem sabe em algum país do interior, alguma cidade no interior de algum país africano. Aqui eu nunca tinha visto isso. Então são coisas. A gente que fala, edição de terça-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais também no ar, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube. A retransmissão a partir das 5 horas da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. Enquanto a gente retoma aqui o contato com Andréa Matarazzo, vamos seguir com o seguinte tema. Rodrigo Dias, olha, a tecnologia digital tem revolucionado diversas áreas, inclusive o setor de assistência social. E um exemplo desse avanço é o projeto Meu Novo Lar, que fornece casas modulares prontas para as famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, para essas famílias morarem. As doações ao projeto são feitas por meio de NFTs, são ativos digitais. NFTs são ativos digitais. Isso permite que cada doador acompanhe todo o processo online e participe da entrega das chaves via QR Code. A iniciativa do projeto Meu Novo Lar é do Burô Social, em parceria com o Tokenizae, a Mais Modular e o Escritório de Arquitetura Espírito Santo. Como é que surge essa ideia e como é que ela está sendo desenvolvida, Rodrigo? Em que pé que está? Maravilha, Mauro. Realmente, esse projeto além de apaixonante, ele é disruptivo, né? A gente foi convidado pelo Burô Social, que é uma entidade maravilhosa, já mais de 15 anos de experiência no mercado, na área de sustentabilidade social e tudo mais. E a ideia surgiu pelo seguinte problema: toda vez que você tem uma tragédia, é natural que as pessoas instantaneamente queiram ajudar, né? Faz uma doação, aquela coisa toda. E é natural também que após um tempo você tenha uma queda abrupta no sistema de doação, porque as pessoas passam a pensar: poxa, eu já fiz a minha parte, está na hora do governo agora arregaçar as mangas e fazer, né, a parte dele. E geralmente os processos de doação eles sofrem com dois problemas. Primeiro é a própria transparência da doação em si. A pessoa doa
e não tem a certeza qual o caminho que o dinheiro fez, e se realmente ele foi aplicado na causa para a qual ele foi solicitado, foi prometido. E o segundo problema é a pessoa não sente que o que ela doou chegou a alguma pessoa efetivamente, quem foi realmente impactado por aquela doação. Então, também é natural que as pessoas aproveitem a semana e falem assim, ó, bom, já fiz minha parte, já doei, não estou vendo o resultado, agora o governo, né, que se vire. O problema no Rio Grande do Sul, ele trouxe à tona um problema que já é crônico no Brasil e no mundo, que é a falta de moradia, né? Mas foi muito impactante o que aconteceu com as enchentes, porque as pessoas literalmente tiveram suas casas derrubadas, como se fosse um gigante terremoto, passou destruindo literalmente tudo. Nós temos em algumas cidades do Rio Grande do Sul bairros inteiros dizimados. Pessoas que não têm, até hoje, moram em abrigos, em casas de famílias e por aí vai, né? Então, junto com o Biro, surgiu a ideia de a gente criar o primeiro projeto de captação de recursos de doação totalmente tokenizado, transparente, rastreável e que una as duas pontas, quem doe com quem receba. E a tecnologia que nós desenvolvemos na Tokeniza aí permite exatamente esse modelo. Quando você falou do NFT, o NFT, na realidade, o que ele é? Ele é a cereja do bolo do mercado criptoeconômico. Ele transforma definitivamente uma estrutura blockchain em um cartório. O NFT ele é o registro digital, o certificado digital de alguma ação. Ele pode representar um ativo digital, pode representar um copo, pode representar o nome, a documentação de alguém, o voto, por exemplo, pode representar o voto de uma pessoa numa eleição, inúmeras coisas. Então, nós decidimos fazer o seguinte, lançamos o projeto de casas modulares. São casas feitas através de container, da Mais Modular, que é uma empresa parceira nossa lá no Rio Grande do Sul, que entrega as casas prontas, mobiliadas, com televisão, geladeira, fogão, tudo pronto. Elas são transportáveis e laváveis. Ou seja, se ocorrer uma nova enchente, a pessoa não perde a casa. Perde os móveis, obviamente, porque é madeira, não tem jeito. Mas a casa ela não perde. Ele pode botar no caminhão e levar para outro lugar. Já vai pronto, só conecta água e luz e a pessoa já mora, né? E para esse modelo, o que nós fizemos? Toda vez que uma pessoa faz uma doação, o valor que seja, ela recebe um NFT por aquela doação. Doou R$1, recebeu um NFT. Doou 10, 15, 20, recebe um NFT. E esse NFT é representado por um desenho que é feito por artistas brasileiros que doam essa obra para essa campanha do NFT. Então, a pessoa, ao receber um certificado digital, ela pode, através da blockchain, acompanhar a movimentação, rastrear o dinheiro, saber para que conta foi, quando saiu daquela conta, se foi para a conta da Mais Modular, quanto que a casa custou, como foi disponibilizado o dinheiro e como essa casa está sendo entregue. E do outro lado, a pessoa que recebe a casa tem um QR Code, onde ela tem acesso ao contrato inteligente, onde ela vai saber quem foi que doou aquela casa para ela, quais foram os doadores. Então, você consegue criar um link direto entre quem doa e quem recebe e criar uma coleção de figuras que são certificados digitais para a pessoa saber eu participei dessa campanha efetivamente. Sim, a participação de campanhas, como a gente está acostumado a ver, e você mesmo também destacou a desconfiança que muitas pessoas têm na hora de fazer doações, porque não tem certeza se aquilo vai chegar para quem de fato precisa. Então, pelo desenho que você apresentou, a partir do projeto que vocês desenvolvem, um trabalho totalmente rastreável, do começo até o fim, para você ver como é que o processo se desenrola e de onde parte a doação e para onde vai a doação. Perfeito. Exato. Agora, mas tem um desafio aí, que é você convencer a pessoa a doar a partir de um instrumento, de uma ferramenta que é pouco popular, que é a tokenização, né? Que é esse instrumento digital, né? Como é que isso começa? É bem antes, né? Como é Sim, que claro. como é que esse trabalho começa? Bem breve, Clemente. Exatamente. Clemente diz. Só um minutinho. O que a gente bolou, então, foi o contrário. Em vez da pessoa comprar o NFT, ou seja, ir numa loja digital, no marketplace digital, comprar NFT, a gente faz tudo da maneira tradicional, ela acessa o sistema de pagamento, ela faz doação dela via Pix, via cartão de crédito. Só que nós interligamos essa ação com o nosso sistema. Então, após ela fazer a doação, ela recebe automaticamente o NFT. Então, não tem que tomar nenhuma ação diferente do que ela já faz numa doação tradicional. Ela vai apenas ser premiada com o recebimento de um NFT. E o nosso sistema também foi desenvolvido para já criar para aquela pessoa automaticamente uma carteira digital para que ela possa, então, receber
o certificado dela e a partir daí poder acompanhar. Então, não há uma... A gente exatamente desenhou o modelo para que não haja uma complexidade no modelo de doação. Na realidade, nosso maior problema é convencer as pessoas a doar novamente. Eu já doei para o Rio Grande do Sul. Eu já fiz a minha parte. Aí, então, o nosso maior desafio é falar, tudo bem, top, legal, que legal, bacana, show, muito obrigado por isso. Porém, as pessoas não têm casa para morar. As crianças estão na rua, estão desabrigadas. Então, faz-se necessário uma nova ação. Então, a gente traz a transparência para mostrar para as pessoas que há necessidade contínua do processo, né? E que elas não precisam ter medo de que desta vez a gente vai realmente por um modelo imutável, que a blockchain ela é imutável, não tem como alterar uma informação uma vez inserida, ela vai poder rastrear e ver efetivamente a sua doação impactando na ponta a pessoa necessitada. Muito bem, vamos tentar agora novamente. Acho que o André Matarazzo já está na nossa conexão, com áudio e vídeo tudo ok. André, seu áudio está fechado, pode abrir por gentileza. Vamos ver como é que está, para a gente continuar a nossa conversa por aqui. Pode abrir seu áudio, André. Agora Ok, sim. pronto. Vamos lá, André, vamos falar sobre o seguinte, a gente já saiu do assunto, já entrou em outro, e vamos voltar, a gente estava no Rio Grande do Sul, vamos voltar para São Paulo para tratar daquele trágico acidente que ocorreu ontem na Avenida Interlagos, Zona Sul aqui da capital, e que chocou todo mundo. O Igor Salceda, 27 anos de idade, dirigia aquele Porsche amarelo, que perseguiu, atropelou e matou o motociclista Pedro Caíque Ventura Figueiredo, 21 anos de idade apenas. Enfim, tudo isso começou depois de uma briga de trânsito, uma discussão absolutamente sem nada a ver, para falar o português popular. O episódio faz parte de um contexto, André, de desprezo pela vida alheia, na verdade, falta de controle sobre o comportamento humano, que tem levado à normalização da violência na sociedade brasileira e, claro, além do desrespeito à lei, inúmeras leis, né? Não só as leis do trânsito. O que esse episódio todo nos traz na sua avaliação? Bom, não é o primeiro, né? Infelizmente, Mauro. O que a gente vê aí várias coisas. Esse caráter violento do brasileiro. O brasileiro é agressivo, como a gente tem visto, de maneira geral. Tanto que morrem cerca de 50 mil pessoas por ano de morte violenta por tiro, faca e outras formas, e mais ou menos o mesmo número de pessoas no trânsito, o que é um absurdo, uma aberração em termos numéricos. Isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é essa coisa da indisciplina e da irresponsabilidade de motoristas. Porque, por exemplo, nós tivemos um caso anterior que o sujeito tinha bebido e matou o outro, aliás, como acontece muito. Bebeu, pegou o carro, sai correndo e dá no que dá. E tem um terceiro ponto aqui que é muito comum no Brasil, que é a pretensão e o despreparo. Quer dizer, o sujeito acha que tem um Porsche, então ele é poderoso, ele é o bambambam da turma dele, entendeu? Confunde-se muito isso de ter dinheiro com poder tudo, que é um absurdo. Então, essa molecada não está preparada para ter automóvel e muito menos preparada para ter dinheiro ou para viver em sociedade. Você sabe que eu sou radicalmente contra ao dizer que qualquer tipo de contravenção ou crime, prende. Mas nesse caso, esses casos você tem que prender, porque são pessoas que são um perigo em sociedade. Porque ela acha que porque tem dinheiro pode tudo, não existe você ter uma briga de trânsito e sair correndo atrás do outro para atropelá-lo. Isso não existe, de Porsche, de Volkswagen ou de caminhonete. Isso é um problema mental do sujeito e de formação, de mau caráter e de formação errada, que confunde ter dinheiro com estar acima da lei. Então, eu acho que essas coisas precisam punições exemplares e o Brasil precisa efetivamente começar a tomar algumas medidas para curar a sua sociedade desse temperamento vingativo e de violência, que isso a gente percebe é grave, seja nos assassinatos, seja nas mortes por trânsito, que não é normal o número. Nós temos, se não me engano,
menos população que os Estados Unidos e quase 3 vezes o número de assassinatos no Brasil. Esse mapa da violência do Brasil mostrou coisas gravíssimas e eu percebo que ninguém presta muito atenção. Então, a violência está ligada ao despreparo, está ligada à ignorância e também muito ligado ao caráter e ao temperamento. Quer dizer, você precisa, e a impunidade, você precisa punições exemplares. Aliás, o que a gente percebe aqui, em vários exemplos, não é só esse, que criança mimada não dá certo. Então, os pais deviam começar a ter um pouquinho mais também de consciência, desde pequenininho nas crianças. Não dá tudo para seu filho, porque não dá certo e nós estamos assistindo vários exemplos por aí. E a punição, como você destacou, não é, André Matarazzo? O Igor Salceda vai responder por dolo eventual, ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo, ele correu o risco de matar alguém, e isso de fato aconteceu. E o carro, nessa condição, nessa situação, se transformou numa arma na mão dele. E armas matam, né? Então ele vai ter que responder de fato, e a punição não pode ser preso agora e sair pela porta da frente da Não. delegacia uma hora depois. Esse, o outro e tantos outros. Quem bebe e dirige sabe que vai matar alguém, que a chance de matar alguém é enorme. Quem anda acima de determinadas velocidades ou faz racha também sabe que vai morrer. Então, enquanto nós não tivermos punições, mas exemplares, e que deveria mostrar todo mês as dificuldades que o sujeito está passando preso, etc., para servir de alerta aos outros. Não existe a gente ver as coisas que nós estamos vendo. E o que eu fico mais chateado é que, ao invés de nós irmos ao problema grave, que é isso, todo mundo está falando é o Porsche. A culpa não é do Porsche. Um Porsche é um Porsche, tem Porsche no mundo inteiro, né? Aqui ele custa preços acima do normal, mas no mundo inteiro é um carro. Então, o problema não é o Porsche, é o filho mimado ou o Porsche na mão errada. Esse é o problema. Isso vale para Porsche, vale para o Volkswagen, vale para caminhonete. Na mão de um imbecil ou na mão de um irresponsável ou de alguém que bebeu, é uma arma. Um automóvel é uma arma. Vamos seguir, programa Gente que Fala, com mais um tema aqui nessa terça-feira. A gente estava no Rio Grande do Sul, a gente veio para essa tragédia aqui de São Paulo, vamos voltar para o Rio Grande do Sul para conversar com o Rodrigo Clemente, empresário, ele é fundador do projeto Vai e Volta e lidera uma iniciativa para ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. O Vai e Volta é essa iniciativa. E o Rodrigo teve a ideia de transformar lixo em eletrodomésticos. Vejam só, o projeto Vai e Volta pretende reciclar mais de 90 mil toneladas de resíduos, com a meta de doar 6 mil kits de eletrodomésticos para as famílias necessitadas lá no Sul. E olha, a ação não só oferece o suporte social, mas alivia, claro, o impacto ambiental provocado pelos materiais que foram perdidos na enchente. Como é que surge essa proposta, Rodrigo Clemente? Conta pra gente. Ô, Mauro, obrigado novamente. Depois eu até quero entrar um pouquinho no assunto que meu xará falou ali sobre a tokenização das doações. Acho que é de fato um assunto muito importante. Quando começou a tragédia no Rio Grande do Sul, o fato de eu ter vivido toda a tragédia do Litoral Norte, e eu estava lá, a gente já sabia que o próximo problema é o lixo. Na realidade, ele é crônico, né? Então, quando chegou no segundo dia, eu falei, putz, isso não abaixa. Deu o quinto dia, eu falei, bom, é lindo. O brasileiro, vou parafrasear o que o Matarazzo falou brilhantemente, né? Ele é nervoso, de fato, para muita coisa, mas ele também é muito amigável em situações de grande problema. E aí todo mundo se mobilizou de uma tal maneira e mandou muita coisa para lá. E assim, num lugar onde já não cabia mais nada, né? Nem pessoas, nem água, nem nada. Começou a ir muita coisa. Falei, pô, eu tenho uma empresa focada em sustentabilidade. Eu transformo, a gente ressignifica o lixo. O lixo é um problema crônico no mundo e ele vai se tornar cada vez mais, se não tiverem regras claras, ele vai acabar se tornando um problema cada dia maior. Falei, bom, a gente vai criar um projeto aqui onde o lixo de lá
a gente traz para São Paulo, ressignifica o lixo reciclável. Você imagina, estava indo toneladas e toneladas de plástico para lá através de garrafa d'água. E isso estava ficando nos alojamentos. Ia fazer o que com isso? Não tem. Pra você ter uma ideia, Porto Alegre demorou 29 dias para você poder jogar o lixo em locais assim, que não eram nem lixos, tá? Então, esse foi um ponto gravíssimo. Então, a gente criou esse processo baseado no histórico que a gente tinha, e a gente foi muito bem aceito com todo esse propósito, e foi criado um chamamento público para esse processo lá em Porto Alegre. A gente acabou, pelo fato de ter criado, ganhando. E hoje a gente começa já a ter o rescaldo dessa história. Para você ter uma ideia, a gente pôde começar a trazer o lixo e separar lá há 15 dias atrás, né? Começou em abril a chuva. Então, nós estamos falando de uma tragédia absurda. Então, tudo aquilo que a gente traz, hoje a gente já tem a indústria que compra os resíduos que a gente separa. O plástico, o papelão e todos os outros resíduos a gente transforma e eu vendo para a indústria. O que a gente está fazendo nesse ponto agora é todo o lucro do que vem do Rio Grande do Sul, a gente transformou em kits que a gente vai entregar para as famílias mais necessitadas. E a gente tem um parceiro lá, que é o Instituto Caldeira, que é uma forma de validar isso. Eu acho a tokenização um ponto muito legal, né, nesse ponto, até porque a gente está gastando uma grana, né? Então a gente foi buscar os patrocinadores / doadores, mas a gente não tinha pensado na forma que o Rodrigo tinha falado ali agora há pouco. Então, a indústria está adotando um frete que chega para nós, a gente separa, vende, e a gente fez uma parceria com algumas indústrias de eletrodomésticos, a gente compra subsidiado e entrega para as famílias agora a partir do final de agosto. Aí os kits com televisão, geladeira, fogão, panela, liquidificador. As pessoas perderam tudo, cara. Assim, quem viveu de perto... Então, no final de agosto, já as primeiras famílias começam a Sim. receber os kits e o número inicial, então, são 6.000 famílias que vão receber. São 6.000 kits, a gente vai entregar para 6.000 famílias, que é o equivalente a 90.000 toneladas. Olha o tamanho do problema, né? O Brasil produz 81 milhões de toneladas de lixo por ano. O Rio Grande do Sul, segundo a Federal do Rio Grande do Sul, tinha 65 milhões de toneladas de lixo em cima dele. Óbvio, tem o lodo, tem o barro, tem o concreto, mas no meio do concreto tem um ferro que a gente consegue vender para a indústria de metais e assim por diante. Então, a gente está fazendo um trabalho aí a várias mãos com alguns institutos do Rio Grande do Sul, tentando trazer essa transparência. E aí, quando a gente fala em todos os assuntos que nós falamos aqui, Mauro, eu acho que ele permeia a questão de transparência e educação, né? Então, a gente tem que entender que isso tudo está muito interligado. E que se a gente não cuidar bem dessa base do lixo, a gente vai viver problemas ainda maiores. Eu vou te dizer que até recentemente, eu tenho negócios em Juqueí, até recentemente eu vi muito lixo na estrada ainda. E olha que o trabalho lá tem sido muito bem feito. Muito investimento e tudo mais, mas é um problema muito grave. Perguntas da nossa audiência. Rodrigo, você está com a palavra, eu vou com você primeiro. O Marco está no Instagram e ele pergunta se vocês têm alguma proposta para apoio a edifícios. Para construção, Acredito que em relação ao lixo, né? a gente tem hoje um projeto muito grande, são franquias que a gente tem no Brasil. A gente foi a primeira empresa a franquear espaços para compra do lixo. Então, o morador de um edifício, ele desce, ele vai até uma loja nossa, ele entrega e a gente paga para ele na hora, em dinheiro, em cartão, né? Para que ele traga o lixo para a gente. A gente vem fazendo porque com isso a gente consegue fazer um tratamento muito grande. Cara, a reciclagem no Brasil, ela é um grãozinho de areia ainda. A gente faz muito, tá? Mas ela é muito pequena perto daquilo que pode ser feito. Então, esse trabalho com edifício a gente faz através das nossas franquias. Coronel Priel, o Silvio está no Facebook acompanhando gente que fala por aqui. Valeu, Silvio. Ele pergunta a sua posição, seu entendimento sobre as guardas civis municipais se tornarem polícias municipais. Bom, a pergunta é interessante e é um clamor de toda a sociedade. Há uma vedação constitucional. O que a gente entende, e vamos falar do exemplo de São Paulo, eu tive a oportunidade de ser secretário adjunto de Segurança Urbana,
e chefe de gabinete no ano 2019 e 2020. A guarda, ela tem que cumprir a missão constitucional dela, que é a proteção dos próprios municipais, armada e fazendo o seu papel. O que a gente entende não é o termo polícia em si. Se ela fizer a sua atuação constitucional com inteligência, com foco no resultado, vou dar um exemplo prático. Entre ela fazer a ronda numa UBS municipal lá e o cemitério, se ela fizer um patrulhamento orientado, inteligente, passando pelas ruas que têm maior incidência criminal, ela diminui o indicador criminal e trabalha paralelamente à missão constitucional da Polícia Militar. A gente vê essa possibilidade de integração perfeita, é um ganho para o cidadão. Eu costumo dizer que na hora do desespero você não se preocupa a cor do highlight nem a cor da viatura, você quer ter a solução para o seu problema. Então, a gente entende a proposta, sim, de integração tecnológica e de esforços da PM, junto com a Guarda Civil Municipal em São Paulo e em qualquer município. Perfeitamente viável. A missão constitucional, cada um já está previsto lá no artigo 144, não tem o que mexer. O que a gente acredita e vai trabalhar, e é uma proposta séria, é isso. A guarda equipada e fazendo o seu papel, orientada a resultados e usando tecnologia. Rodrigo Dias, o Raul está com a gente pelo WhatsApp. Valeu, Raul. Ele quer saber se a blockchain é imune a ataque hacker. Sim, a blockchain é imune a ataque hacker e cabe dizer o seguinte, desde que a blockchain entrou no ar, oficialmente no dia 3 de janeiro de 2009, com o nascimento, digamos assim, do primeiro bloco do Bitcoin, até hoje foi o único sistema que nunca saiu do ar, de 2009 para cá, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias do ano, sem um ataque hacker, sem gasto duplo de qualquer tipo de moeda que seja, né, se mostrando completamente invulnerável e imutável. Claro que, tecnicamente, existe uma possibilidade, que é o famoso ataque de 51%, mas economicamente ele é inviável. Então, sim, a gente pode dizer que ela é inviolável mesmo. Ele também pergunta, o Raul, se não há risco de vazamento de dados, Rodrigo. Também não há risco de vazamento de dados. Dentro da blockchain não existe risco de vazamento de dados. O que existe risco de vazamento de dados é na outra ponta, é no final da ponta, quando alguém vai trocar um ativo por dinheiro fiat, ou seja, numa corretora ou numa exchange. Porque essa entidade, ela é uma centralizadora, né? Então, quando você troca o seu Bitcoin, seu Ethereum, qualquer cripto, qualquer ativo por dinheiro, efetivamente, qualquer lugar do mundo, essa entidade pode ser atacada, mas o sistema de blockchain não pode, não tem como você tirar os dados de dentro dela. André Matarazzo, 2 perguntas para você, vem do Jaime, do Jardim Bonfilholi, sempre participando com vocês, sempre te fazendo perguntas. Muito obrigado, Jaime, mais uma vez. Em que nível estão as relações comerciais e políticas entre o Brasil e a Itália de Giorgia Meloni? E Nova Veneza, em Santa Catarina, ainda é cidade brasileira com o maior número de descendentes italianos? As relações entre o Brasil e Itália continuam normais. Eu acho que a Itália tem um sistema político muito estável e pouco, por mais que Giorgia Meloni represente a direita na Itália, as discussões dela no parlamento, ou as discussões do governo, visam os interesses do Estado. Basta ver que Giorgia Meloni fazia campanha contra a União Europeia, uma vez que foi eleita, esse assunto saiu de cena, até porque 75% da Itália quer ou é a favor da União Europeia. Então, as relações vão bem, eu acho que pode-se fazer muito mais, até porque tem cerca de 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil, isso é metade da população da Itália, e, teoricamente, se é descendente efetivamente, pelo jure sanguine, as pessoas são italianas. Então, a Itália tem, no Brasil, quase meia Itália na sua população, com uma vantagem sobre os italianos de lá. Aqui, a idade média é muito mais baixa. E a outra pergunta do Jaime, se Nova Veneza, em Santa Catarina, é a cidade brasileira com o maior número de descendentes italianos? Eu não saberia dizer, mas eu sei que você tem Nova Veneza, tem Nova Trento, e quando eu era embaixador em Roma, eu me lembro que os italianos, acho que a Universidade Sapienza, veio a Santa Catarina para estudar o idioma italiano, ou o do norte da Itália, no original, em uma cidade de Santa Catarina, que, se não me engano, ou era Nova Veneza ou era Nova Trento.
Muito bom, gente. Vamos terminar aqui, colocar um ponto final nessa nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, terça-feira. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe para todos vocês que participaram. O empresário André Matarazzo, industrial André Matarazzo, presidente da Matarazzo Holding, foi ministro de Estado, foi secretário, ex-embaixador do Brasil em Roma, no governo Fernando Henrique Cardoso. Também com a gente o coronel Priel, coronel PM, Reinaldo Priel Neto, coronel da reserva, especialista em segurança pública e inteligência policial, candidato a vice-prefeito de São Paulo pelo Novo, na chapa de Marina Helena. O Rodrigo Dias, diretor da empresa Tokenizae, especialista em blockchain e consultor na área criptoeconômica, e o Rodrigo Clemente, empresário, CEO da Blezeira. Muito obrigado mais uma vez, então. Um abraço a todos. Voltem em outras oportunidades aqui para outras conversas com o programa Gente que Fala. Sempre realização da ABECOM, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Luiz Ferro. Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção. O jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral. E você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde, e às 10 da noite, retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista.